Vou te levar para a França, Euripita. Vamos, você e todos os nossos espectadores, porque a França caminha para o segundo turno das eleições legislativas no próximo domingo. Uma nova pesquisa mostrou que o partido Reunião Nacional, de ultradireita, pode não conquistar a maioria absoluta para governar. Será? A Priscila Iasbeck tem os detalhes diretamente de Paris. Uma boa tarde para você, Priscila. Conte todos os detalhes, então, dessa pesquisa. Oi, Débora, boa tarde, Yuri, a todos que nos acompanham. Uma pesquisa que saiu, então, nessa tarde de um dos institutos mais renomados aqui da França, e eles mostraram o seguinte, que o Reunião Nacional de Marine Le Pen e seus aliados devem conseguir entre 190 a 220 assentos na Assembleia Nacional, que é a Câmara Baixa do Parlamento francês, seria o equivalente à Câmara dos Deputados no Brasil, e, portanto, seria um resultado aquém da obtenção da maioria, que seria de 289 deputados. Em segundo lugar, ficaria a coalizão de esquerda, que reúne tanto o Partido Socialista, quanto o Verde, quanto a LFI, a La France Insoumise, que é considerado um partido de ultra-esquerda, e eles ficariam com 159 a 183 assentos, portanto, a coalizão de esquerda no segundo lugar. E no terceiro lugar, ficaria a coalizão de centro do presidente Emmanuel Macron, o Ensemble, que teria 110 a 135 assentos. Se esse resultado for confirmado, vai confirmar de fato a derrota de Emmanuel Macron, com essa estratégia que ele fez de dissolver a Assembleia Nacional e convocar eleições legislativas antecipadas depois da derrota do seu partido nas eleições europeias no dia 9 de junho, já que o seu partido hoje tem 250 assentos na Assembleia Nacional, portanto perderia cerca de metade dos seus assentos se essa pesquisa se confirmar. E qual que é o quadro que se forma agora? Tanto o partido de centro de Macron quanto essa coalizão de centro se juntaram para pedir que os seus candidatos que ficaram em terceiro lugar desistam da candidatura para o segundo turno. É diferente do Brasil, onde passam para o segundo turno apenas o primeiro e o segundo colocado. Aqui é possível passarem 3 candidatos para o segundo turno, portanto, tanto o campo centrista de Macron quanto a esquerda falaram para que os seus candidatos em terceiro lugar abram mão da sua candidatura para apoiar aquele candidato que está lutando e que está brigando contra o Reunião Nacional, o partido de ultradireita de Marine Le Pen, e, portanto, 218 candidatos já desistiram de concorrer ao segundo turno, e com isso o segundo turno está formado, vai se formando com um segundo turno em que mais de 400 distritos vão ter um duelo, então, com 2 pessoas concorrendo. Lembrando que são 577 deputados eleitos, um para cada distrito francês, incluindo os territórios ultramarinos. E o presidente francês se reuniu hoje com seus ministros, a sua porta-voz deu uma entrevista depois dessa reunião, e ele disse o seguinte, que essas desistências, essa aliança que eles estão formando nesse momento não significa que o governo futuramente vai ser um governo de coalizão junto com o La France Insoumise, com um partido de ultra-esquerda. Ele falou que essa desistência não vale uma coalizão com o partido de esquerda radical, e a sua porta-voz, inclusive, disse que não se pode dizer que a esquerda, não devemos fazer da LFI o alfa e o ômega da esquerda na França. Foram as palavras, então, da porta-voz de Emmanuel Macron. O primeiro-ministro Gabriel Attal, também do partido de Emmanuel Macron, disse que essas desistências podem garantir a essa frente republicana, como eles estão chamando, essa união entre centro e esquerda, o impedimento de uma vitória por maioria absoluta por parte do Reunião Nacional. Já o Reunião Nacional de Marine Le Pen já vem dizendo que não vai aceitar uma indicação de cargo para primeiro-ministro se não tiver a maioria absoluta. Por que isso? Porque se o Reunião Nacional vencer, mas não tiver a maioria absoluta, não tiver 289 cadeiras na Assembleia Nacional, tiver a maioria, mas menos de 289 cadeiras, o que acontece é que os outros partidos podem se juntar e fazer o que se chama aqui de moção de censura e retirar esse primeiro-ministro. Então, seria uma indicação, depois essa moção de censura poderia vir, isso poderia enfraquecer ainda mais o Reunião Nacional. E aí, para finalizar, a gente tem, então, alguns cenários do que pode acontecer. Num primeiro cenário, então, o Reunião Nacional de Marine Le Pen, ele tem a maioria absoluta,
Não parece que é o caso por causa dessa pesquisa que saiu hoje, mas se tiver a maioria absoluta, eles vão indicar Jordan Bardella para o cargo de primeiro-ministro, que é aquele jovem de 28 anos que fez uma campanha muito forte no TikTok, que é considerado responsável por rejuvenescer a imagem do partido. Uma segunda configuração seria o Reunião Nacional se juntar com a direita tradicional, com os republicanos aqui, e aí com isso eles conseguiriam formar a maioria, mas não teriam uma maioria absoluta, a Reunião Nacional não teria uma maioria absoluta sozinhos, eles indicariam um primeiro-ministro de direita tradicional, e o segundo quadro seria que essa coalizão de esquerda com os socialistas, os verdes e o centro se juntariam, e essa coalizão já tem sinais de que não incluiria o LFI de esquerda, de ultra-esquerda. Então são esses três cenários possíveis, três cenários inclusive que, segundo os especialistas, são cenários que devem trazer uma governabilidade muito difícil, seja lá qual for o cenário, a não ser que seja essa maioria absoluta do Reunião Nacional, que não é provável a essa altura, mas incertezas à frente, então, da terceira maior economia da Europa. Eu volto com vocês. Priscila Yazbek, quanta informação, hein, mulher? Por isso você vai seguindo aí, acompanhando todos os detalhes para mais essa disputa, mais essa eleição. E a gente conta aí com todas as suas apurações, contextos. Muito obrigada, um bom trabalho diretamente das ruas de Paris, Priscila Yazbek.